Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos ver o vocativo, o imperativo presente e vamos fazer a leitura de duas fábulas de Fedro. A primeira, Mons Parturiens, e a segunda, Vulpes ad personam tragicam. Em relação ao vocativo, a coisa é bem simples, então eu coloquei aqui dois exemplos apenas para que você se lembre de como isso funciona no português. Veja, eu coloco uma definição: o vocativo é a forma linguística usada para o chamamento, para a interpelação ao interlocutor ou ao ouvinte. E eu peço para você conferir aqui o verbo latino voco, vocare, né? Verbo que significa chamar. É dessa forma, né, de voco, vocare, que nós derivamos vocativus, o vocativo. É o caso então do chamamento. Dois exemplos aqui. E à noite, nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, dizia prudente: meninos eu vi. Verso lá do Gonçalves Dias. Meninos. Aqui é uma forma que vem isolada no começo da frase e coloquei aqui em destaque para você perceber o uso do vocativo no português. O próximo exemplo, um verso famoso lá de Fernando Pessoa, né? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Mar, aqui vem acompanhado de adjetivo e de interjeição. Interjeição que é o ó. Eu observei aqui do lado para que você diferencie, né, da interjeição exclamativa, né, de admiração, que é esse ó com H aqui. Esse ó do vocativo é sem H, esse simples ó aqui. Então, outro exemplo de vocativo no português. Vamos dar uma olhada agora como funciona no latim. Bom, do ponto de vista da forma, você vai se lembrar daquilo que eu já havia dito em aula presencial, de que o vocativo é sempre igual ao nominativo. Quando não é? Veja, ele é sempre igual ao nominativo, exceto no singular dos substantivos e adjetivos em us da segunda declinação, que fazem o vocativo em e. Dominus, vocativo domine. Plural está aqui do lado para você ver que é sempre igual mesmo. Titus, singular, né, vocativo, nominativo, perdão, titus, e vocativo tite. Já no caso das palavras da segunda declinação terminadas em ir e que são as outras terminações possíveis da segunda declinação, o vocativo é igual ao nominativo. Veja, puer, vocativo puer. Coloquei aqui no plural para você comparar apenas. O ir, o homem, vocativo wir. E coloquei um neutro também para completar aqui os casos. Olha só, bellum, nominativo, vocativo bellum. Muito bem, agora eu acrescento algo que eu não havia falado em aula, que é o seguinte: os nomes próprios terminados em ius, em que esse i é breve, fazem o vocativo em i, um simples i, conservando o acento do nominativo. Então uma palavra como o erguilius faz o vocativo o erguili, aqui ó, em i. Eu dividi as sílabas aqui para fazer uma observação a respeito da posição do acento. Porque, como eu disse aqui, eles fazem o vocativo em i, conservando o acento do nominativo. O acento do nominativo é aqui, em gi, o erguilius. E no vocativo continua sem gi, então o erguili. Mesmo que a penúltima aqui seja breve. Ou seja, isso contraria, em princípio, aquela regra já enunciada antes, de que você acentua a antepenúltima se a penúltima for breve. Nesse caso eu tenho uma penúltima breve e mesmo assim eu acentuo esta penúltima. Por quê? Porque aqui é uma situação especial de vocativo. Então, isso é só um caso para você acrescentar lá nas observações a respeito de acento. Então eu mantenho a posição do acento mesmo que a penúltima seja breve. Então o erguilius nominativo, o erguili vocativo. Outro exemplo, Demetrius, Demetri. Bom, o mesmo vale para a palavra filhos, o vocativo é filii, para a palavra genius, o vocativo geni, e para o possessivo, como já foi dito na aula do possessivo, dos pronomes possessivos, o vocativo de meus é mi. Bom, existem nomes próprios de origem grega que fazem o nominativo em ius, tem um i longo, diferente desse daqui, em que o i é breve, o erguilius, Demetrius, veja a marcação do i breve.
Existem nomes como Lirquios, como Darius, olha só a maneira como estou pronunciando, com acento no ki ou no ri, né? Nesse caso, eles fazem o vocativo normalmente, em e. Então, Lirquios, Lirquie, Darius, Darie e assim por diante. Bom, para encerrar, outras observações aqui. Os adjetivos terminados em ios fazem o vocativo em ie. Quando eu dei essa aula de maneira presencial, eu falei muito rapidamente, eu falei apenas dos substantivos em ios, e devo ter dado a entender que os adjetivos em ios faziam um vocativo também em i, ou seja, como no caso de Vergilius, Vergili, ou Demetrius, Demetri. Mas os adjetivos têm um comportamento absolutamente regular, absolutamente comum, e fazem um vocativo em e. Então eu deixo mais claro aqui, procuro deixar um pouco mais clara a informação dada em aula, quando nós vimos lá algumas situações de vocativo. Então, olha só, eu coloquei alguns exemplos de adjetivos em ios, que fazem um vocativo em e. Lacedaimonios, lacedaimonie. Ou exímios, vocativo eximie. Plural está aqui para você perceber que é igual. Finalmente, existem algumas palavras cujo vocativo é igual ao nominativo. Palavras terminadas em us, né? Ou seja, nós esperaríamos que o vocativo fosse terminado em e, mas é igual ao nominativo. São elas Deus, vocativo igual, Agnus, vocativo igual, Chorus, vocativo igual. Deus, né, Deus, Agnus, o cordeiro, e Chorus, o coro. Bom, um resumão aqui de tudo isso. Palavras da segunda declinação terminadas em ir e vocativo igualzinho. Se for terminada em us, vocativo em e, domine, tite. Se for terminada em ius, com i breve, nome próprio terminado em ius, vocativo em i. O mesmo acontece com os nomes que não são próprios, né? Filhos, fili, genius, geni, e meus, vocativo mi. Nomes próprios de origem grega terminados em ius, com i longo, fazem em e normalmente. Darius, daria, lirquius, lirquie. Os adjetivos em ius fazem em e, exímios, eximie, e aquela série de palavras das quais eu falei agora no finalzinho, que tem o vocativo igual ao nominativo, ainda que sejam terminadas em us, né, como palavras que são da segunda declinação. Em relação ao vocativo ainda, eu coloquei aqui esses dois exemplos para mostrar para vocês o uso e a pontuação. Bom, do ponto de vista da pontuação, é a mesma situação que você encontra no português. Então, os editores dos textos latinos, de maneira geral, observam essa prática de isolar o vocativo por vírgulas. Quando ele vem no começo, uma vírgula depois. Quando ele vem no meio, uma vírgula antes e outra depois. Quando ele vem no fim, uma vírgula antes. Então ele pode também, como você já viu, aparecer, o vocativo pode aparecer no começo, pode aparecer no meio, pode aparecer no fim da frase, exatamente como em português. Coloquei aqui embaixo o nominativo das palavras em destaque. Então, o nominativo de Tiberine pater é Tiberinus pater. De Sancte é Sanctus. Só para você perceber a flexão aqui e notar como elas estão no vocativo. A mesma coisa, Hortensius, um nome próprio aqui em ius, que faz o vocativo em i, assim como Vergilius ou como Demetrius. Traduzindo, ó Pai Tiberino, né, Tiberine pater, te sancte precor, eu te peço, eu te imploro, ó Santo. Pai Tiberino, eu te peço, eu te imploro, Santo. Então aqui exemplos aí de diferentes posições do vocativo. E o último exemplo, res omnis mihi tecum erit, Hortense. Res omnis, a coisa toda, erit, será, mihi, para mim, tecum, contigo. Então, a coisa toda para mim será contigo. Entenda, meu problema será todo contigo, todo com você, Hortêncio. Então, aqui o vocativo, na última posição, o vocativo em i. Bom, nessa outra lousa, eu mostro para vocês o imperativo presente, né, um novo modo aqui que nós vamos estudar, mas ele não é absolutamente nada difícil para você, se você se lembrar de como obter o tema de infectum, né, que é uma coisa já tantas vezes feita na construção
do presente, do imperfeito, enfim, das formas derivadas do infectum, como a gente viu nas aulas anteriores. Então, novamente, você pega lá na primeira, segunda, terceira conjugação em consoante, terceira em vogal, na quarta conjugação, você obtém o tema de infectum dessas diferentes conjugações. No caso da primeira, aqui em particular, você conjuga o verbo até a segunda pessoa. Então, amo, amas, tira o S, o que sobra é o tema de infectum. Nas demais, basta tirar o que é a marca de primeira pessoa do singular, e o que resta aqui, o que sobra, é o tema de infectum. A observação é que na terceira conjugação em consoante e na terceira em vogal, o tema é consonantal. Então, nesse caso, você vai acrescentar um E aqui ou um I. A gente vai ver quando. E no caso da terceira em vogal, esse I breve passa a E breve aqui. Então, esse que eu coloquei aqui embaixo, leg e cape, digamos, é o tema já preparado para outras transformações. Então, como é que se faz o imperativo? Na segunda do singular, é simples, é o próprio tema de infectum, sem nada. É ama, é habe, é lege, essa forma em E aqui, cape, de novo a forma em E, né? A gente sabe que termina em I, mas passa a E, como eu disse, e audi, igualzinho ao tema de infectum, audi. Com essas quantidades, longa, longa, breve, breve, longa. Na segunda do plural, de novo, é o mesmo tema de infectum, só que com a marca da segunda pessoa do plural. No caso do imperativo, é um T. Não é um tis, mas é um T. Então, amate, habete, legite. Aqui é um I, né? Como lá no indicativo. A gente faz legitis no presente do indicativo. No imperativo, nós fazemos legite. Capite, né? Sobre o tema, normalmente, ó, capite e audite. Para esses verbos aqui de baixo, dico, duco, fero e facio, né, eu digo, eu conduzo, eu levo, eu faço. Só o facio aqui é que é um verbo de terceira em vogal. Os demais são verbos de terceira em consoante. Para esses verbos, você faz um imperativo sem vogal, ou seja, diretamente o tema de infectum, aqui no caso da terceira em consoante. Ó, dic, duc e fer. E no caso da terceira em vogal, fac. Muito cuidado na hora de traduzir essas formas. Se você tem alguma dúvida sobre como se faz o imperativo afirmativo no português, eu recomendo que você faça uma revisão disso, numa gramática do português, para que você não tenha dúvidas na hora de traduzir essas formas quando elas aparecerem nos textos latinos. Então, olha só, no caso aqui da segunda do singular, eu traduzo em português: ama, tem, lê, captura e ouve. Na segunda do plural, amai, tende, lede, capturai e ouvi. Você pode optar, claro, pelas terceiras pessoas, se você prefere traduzir por você e vocês, né? Ame, tenha, leia, capture, ouça, e no plural, amem, tenham, leiam, capturem, ouçam. Mas eu sugiro que vocês também façam uma rememoração de como se faz o imperativo afirmativo das segundas pessoas mesmo, das segundas pessoas com tu, com vos, com tu e vós, né, no português. E se lembrem de como fazer também o imperativo negativo, né, porque tem uma diferença básica lá no português. Tudo bem? Bom, gente, eu passo então a última parte aqui da nossa aula, que é a leitura dessas duas fábulas de Fedro. De novo, eu observo que eu coloquei aqui edições que podem ser um pouquinho diferentes do ponto de vista da escolha de uma palavra ou outra em relação àquilo que você tem lá no Latinitas, nas páginas 237 e 238. Se você notar alguma diferença na hora que você estiver traduzindo e não souber resolver, me escreve e me pergunta. Eu vou traduzir essas duas. Mons parturiens. A montanha parindo. A montanha parindo. Literalmente é parturiente. Isso aqui é uma forma de particípio presente. Mons parturibat gemitus in manes quiens eratque in terris maxima expectatio.
uma montanha, ou um monte, né? Uma montanha paria, estava parindo. Kiens, produzindo gemidos enormes. Que, esse que é aquele aditivo, e erat, havia na terra, eu posso traduzir no singular, literalmente é nas terras, e havia na terra a maior expectativa. At ile murem peperit, mas ele, ou seja, o monte, no latim é masculino, se você traduzir por montanha, você vai dizer mas ela, né? Aqui, se a gente traduzir por monte, então, at ile, mas ele, peperit, pariu, muren, um rato, um acusativo aqui, pariu um rato. Hoc scriptum est, tibi qui magna cum minaris extricas nihil. Então, hoc scriptum est, isto foi escrito, tibi, para ti, qui, que, extricas nihil, que produzes nada, ou nada produzes, nada obtens, magna cum minaris. Com minaris magna, quando, literalmente, ameaças grandes coisas. Quando prometes grandes coisas, nihil extricas, nada produzes. Então, repetindo, isto foi escrito para ti, que, ao prometeres grandes coisas, nada ofereces, nada produzes. Bom, a próxima fábula é Vulpes ad personam tragicam. Então, a raposa para a persona, aqui você pode trazer por máscara, aquela máscara de teatro. É a máscara trágica. Então, a raposa para a máscara de tragédia, a máscara trágica. Personam tragicam forte vulpes viderat. Por acaso, forte, uma raposa, viderat, tinha visto personam tragicam, uma máscara trágica, uma máscara de tragédia. E daí ela diz, né, inquit, um verbo defectivo. Ó quanta species, ó quão grande beleza, ó que beleza grande, né? Ó quão grande, quanta species. Species é beleza, é aparência. E continua dizendo, cerebrum non habet, não tem cérebro. Ó quanta beleza, vírgula, não tem cérebro. Hoc illis dictum est, quibus honorem et gloriam fortuna tribuit, sensum communem abstulit. Isto foi dito, ou isto está dito, para aquelas pessoas, né, para aquelas pessoas, quibus, para as quais a fortuna, a sorte, tribuit, atribuiu, deu, concedeu honra e glória. Então, esta fábula, né, esta história foi dita ou é dita para aquelas pessoas às quais a fortuna atribuiu honra e glória, sensum communem abstulit, mas retirou o senso comum, mas retirou a sensibilidade comum das coisas. Então, é uma fábula escrita para as pessoas às quais a fortuna deu honra e glória e retirou o senso comum. E é isso, gente. Novamente, se você, ao fazer a sua própria tradução, o seu próprio estudo desses textos, tiver alguma dúvida, me escreva, pergunte e a gente vai conversando. No mais, eu deixo aqui a indicação das páginas dos exercícios correspondentes aos assuntos desta videoaula. Espero que vocês façam, espero que vocês revejam o vídeo caso tenham alguma dúvida. E se a dúvida permanecer, que me procurem, me escrevam. Tudo bem? Então é isso, gente. Até a próxima videoaula. Um abraço para vocês.